Este é o grupo de estudo das 21 indispensáveis qualidades de um líder. Se você não viu a lição de ontem, clique no link na descrição do grupo. E para acessar as anteriores, basta entrar em contato comigo em administrador do grupo. A nossa lição de hoje é a 14ª e ela chama-se Solução de Problemas. Não permita que os problemas sejam um problema. Você pode avaliar um líder pelos problemas que ele ataca. Ele sempre procura problemas do seu próprio tamanho. John Maxwell. Maxwell nos conta a história de um pequeno comerciante que enfrentou inúmeros problemas, mas se tornou uma grande potência. É o fundador do Walmart, Sam Walton. Ele enfrentou inúmeros problemas no início da sua jornada. Trabalhava como um pequeno comerciante em uma cidade pequena, começou a enfrentar dificuldades com a concorrência, como a maioria dos negócios, mas nunca desistiu. O negócio ia bem, em parte pela agilidade de Walton, mas também porque ele mostrava uma visão ao mudar o sistema da sua loja para self-service. Um novo conceito naquela época. Ele trabalhou duro e continuou crescendo. Por volta lá de 1960, ele possuía já 15 lojas. Porém, nessa mesma época foi quando começou a surgir um concorrente, Herb Gibson, que levou as lojas de atacado para o nordeste de Arkansas. E suas lojas competiam diretamente com as lojas de variedade de Walton. Ele disse uma vez, na verdade tínhamos apenas duas alternativas. Continuar no negócio da loja de variedades e sermos golpeados pela onda de atacados ou abrir uma loja desse tipo. Assim, ele começou a viajar por todo o país, estudando o conceito. Em 2 de julho de 1962, ele abriu o primeiro Walmart, a primeira loja Walmart, em Roger, Arkansas, na entrada que vem de Bentonville. Ele rapidamente abriu outras lojas e a sua cadeia Walmart era pequena se comparada com outras lojas que haviam iniciado na mesma época, como a Target e a Walco. Mas ele estava se tornando forte, o que levou ele para o próximo problema. Ele percebeu que precisava melhorar muito o planejamento e a distribuição das lojas. Ele e a sua equipe começaram a resolver o problema criando centrais de distribuição. E essa medida, juntamente com a informatização, foi o que permitiu que eles começassem a fazer pedidos em grande escala, mantivessem o controle das necessidades de cada loja e fizessem uma distribuição rápida e eficiente. Quando o investimento em novos equipamentos e instalações para o novo centro de distribuição gerou um grande débito para ele, a situação foi tratada simplesmente como mais um problema a ser solucionado. Walton solucionou o problema transformando a empresa em uma sociedade anônima em 1970. Em 1992, foi o ano da sua morte. A empresa administrava mais de 1.700 lojas em 42 estados americanos e no México. Sam Walton, o proprietário de uma loja de variedade em uma pequena cidade, se tornou o varejista número 1 dos Estados Unidos. Desde a sua morte, a empresa continua forte. A liderança soluciona os problemas à medida que eles surgem e mantém o Walmart e outra cadeia varejista, a Sam's Club, progredindo. Os líderes eficientes, como Sam Walton, sempre superam o desafio. Essa é uma das características que distinguem os vencedores dos que vivem reclamando. Enquanto outros varejistas reclamavam da concorrência, o Walton superou, solucionando o problema com a criatividade e persistência. Independente do campo em que um líder estiver, ele sempre vai enfrentar problemas. Eles são inevitáveis por 3 razões. Primeira, vivemos em um mundo de diversidade e complexidade crescentes. Segunda, interagimos com pessoas. E terceira, não podemos controlar todas as situações que enfrentamos. Os líderes com boa capacidade de solucionar problemas demonstram 5 qualidades, segundo John Maxwell destaca. Primeira,
Eles preveem os problemas. Já que os problemas são inevitáveis, bons líderes têm a capacidade de prever os problemas. Aquele que espera encontrar felicidade sempre se encontrará em apuros. Se você mantiver uma atitude positiva, mas planeja, antevendo o pior, estará em boa posição para solucionar os problemas que surgem em seu caminho. O problema aqui é que muitos líderes ficam focados apenas no hoje, resolvendo os problemas atuais. O que os líderes precisam incluir na sua agenda é ter um tempo para prever os problemas. De que forma? Analisando o mercado, analisando a situação interna da empresa, tendo um tempo de planejamento, de preparação. E a partir disso, analisar e prever problemas e já propor soluções antevendo esses problemas. 2. Eles aceitam a verdade. Muito interessante isso. As pessoas reagem aos problemas dos seguintes modos: se recusam a aceitar, aceitam e depois suportam, ou aceitam e tentam melhorar as coisas. Os líderes sempre devem optar por essa terceira forma: aceitar e melhorar as coisas. Nenhum líder pode esconder a cabeça na areia e ao mesmo tempo navegar com a sua equipe em águas turbulentas. Os líderes eficientes enfrentam a realidade de uma situação. Você conhece pessoas que veem o problema e procuram esconder ele debaixo do tapete e deixar para resolver depois? Esse é o grande problema, na verdade. Não enfrentar os problemas ou deixar para resolver mais tarde e depois. Aí é onde que a situação cresce e os problemas se tornam ainda maiores e às vezes até mesmo insuportáveis. 3. Eles têm uma visão do todo. Os líderes devem sempre ter uma visão do todo. Não podem permitir que a emoção venha dominar, nem podem deixar atolar por detalhes a ponto de perderem de vista o que é importante. Olha só que interessante. Os líderes devem sempre buscar ter uma visão do todo aonde que eles lideram, daquilo que os cercam. Não só acerca da sua atividade específica, mas sim acerca das pessoas, acerca do mercado, acerca de tudo aquilo que tem a ver com o seu negócio, com a sua empresa ou com aquilo do qual ele é responsável por liderar. O líder precisa ter uma visão ampla. Eu sempre falo que nós devemos ter uma visão de águia, enxergar longe, enxergar à distância e também tomar cuidado para não se perder com detalhes, porque quando nós nos perdemos com pequenos detalhes, nós perdemos a visão do todo, porque você está ali focado naquele detalhe e nisso situações maiores podem estar acontecendo à sua volta. Deixe os pequenos detalhes para sua equipe, para aqueles que são realmente aptos para realizar aquilo que envolve os detalhes do qual você está observando. 4. Eles tratam de uma coisa por vez. Isso é um grande desafio para líderes. Richard Sloman aconselha: nunca tente resolver todos os problemas de uma só vez. Coloque eles em fila, um atrás do outro. Os líderes que estão envolvidos frequentemente em problemas são aqueles que se sentem dominados pela dimensão ou pelo volume de seus problemas, dificultando assim a solução. Se você está enfrentando vários problemas, primeiro se certifique de haver solucionado de fato aquele que você estava trabalhando antes de passar para o próximo. E não se preocupe, os problemas não irão fugir, eles vão continuar ali esperando por você. Então, busque se concentrar e resolver um problema por vez, até por questões emocionais, porque quanto mais problema a gente olha, muitas vezes bate aquele desespero, parece que você não vai dar conta de nada. Então pega um problema, esquece os outros, inicia, analisa, avalia e aí, somente quando solucionado, segue para o próximo. E 5. Eles não desistem de um objetivo importante se estiverem desanimados. Os líderes eficientes compreendem o princípio dos altos e baixos.
tomam as decisões mais importantes quando estão passando por um bom momento na liderança, não durante a fase ruim. Como diz o zagueiro da Liga Nacional de Futebol Americano, Bob Christian, não decido se está na hora de parar de jogar durante as concentrações. Ele sabe que não deve desistir quando está no vale. Nossa vida é feita de altos e baixos. E não é nos momentos de baixos que a gente deve desistir e desanimar, pois é aí que precisa muito mais da nossa energia e da nossa força de vontade para solucionar os problemas. Então, se você tem desistido diante dos desafios e das dificuldades, comece a mudar os seus conceitos. Veja aqui as reflexões que John Maxwell traz para nós. Segundo a opinião do escritor George Mitchell, o que você pensa significa mais do que qualquer coisa em sua vida. Mais do que você ganha, mais do que o lugar onde você vive, mais do que a sua posição social e mais do que qualquer outra pessoa pensa sobre você. Todo problema apresenta a você mesmo. Olha só que interessante, eu vou repetir. Todo problema apresenta você a você mesmo. Ele mostra como você pensa e do que você é feito. São diante dos problemas que nós nos revelamos, tanto nossos talentos, nossas forças, nossa capacidade, como as nossas limitações. Então comece a encarar os problemas como uma oportunidade de você se conhecer e aprender a dominar você mesmo. Como você reage frente com um problema? Você ignora ou torce para que o problema desapareça? Você sente impotente para resolver o problema? Você já deve ter tido a péssima experiência de tentar resolver problemas do passado que simplesmente abandonou. Terrível, né? Ou você ataca com disposição. A habilidade de solucionar problemas eficientemente procede da experiência de enfrentar e superar os obstáculos. Sempre que você solucionar outro problema, você vai melhorar um pouco mais no processo. Entretanto, se você nunca tentar, fracassar e tentar novamente, jamais vai se tornar bom nisso. Dicas para você fortalecer a sua capacidade de solucionar problemas. Primeiro, procure problema. Normalmente as pessoas fogem dele, né? Pois então, aqui a dica é: procure problemas. Se você tem evitado problemas, saia e procure por eles. Você só vai melhorar se adquirir experiência lidando com eles. Encontre situações que precisam ser corrigidas, apresente várias soluções viáveis e mostre elas a um líder com uma boa experiência em solucionar problemas. Com base nas decisões desse líder, você vai poder aprender como ele pensa ao lidar com a dificuldade. 2. Desenvolva um método. Algumas pessoas têm dificuldade em solucionar problemas porque não sabem como atacá-los. Tente utilizar esse processo. Tempo. Dedique um tempo para descobrir a situação real. Estudo. Descubra o que já foi feito a respeito. Assessoria. Faça com que a sua equipe estude todos os aspectos possíveis. Criatividade. Realize um brainstorm com várias soluções, uma tempestade de ideias com várias possibilidades para solucionar esse problema. E por último, ataque. Coloque em prática a melhor solução. Terceiro, tenha bons solucionadores de problemas ao seu lado. Se você não é bom na solução de problemas, traga para sua equipe aqueles que são. Eles irão complementar o seu ponto fraco. E você também pode aprender com eles. O meu desafio para você é que você venha nesse ano mudar a sua visão e os seus conceitos quanto aos problemas. Afinal de contas, você já viveu alguma época da sua vida em que você não tinha nenhum problema? Ou você já ouviu falar de pessoas que nunca tiveram problemas na vida? Eu acredito que não. E se você já ouviu isso, pode ter certeza que são pessoas que não encaram os problemas como
problemas, e sim como oportunidades de melhoria, de crescimento e de desenvolvimento. Como não tem como fugir dos problemas, mude a sua visão sobre eles e você vai passar a amar os problemas e não mais a querer fugir, se sentir mal e achar que só acontecem com você. Nunca permita que os outros coloquem obstáculos em seu caminho e em seus sonhos. Um abraço e até amanhã!